Dia geral para todo mundo. Espera aí, deixa eu clicar na gravação. Um bom dia geral para todo mundo. Eu queria, assim, antes de começar falando sobre o assunto, e aí eu vou pedir para a Luciana, como eu não vejo todo mundo aqui ao mesmo tempo na tela, para a Luciana me ajudar, eu queria saber se alguém perdeu algum ente querido, né? Vou dizer ente querido, que pode ser tanto amigo quanto pode ser familiar, nessas condições agora, né, da Covid-19. Eu gostaria de saber, só para eu ter uma noção. Fernanda, quem mais que eu não estou vendo aqui? Maria Eliane, Alice, eu. Eliane, Eu também perdi um amigo e um primo. Kátia, Thaís, Eu também perdi um Patrícia, primo. Eu, Maria Regina, Alice, Regina, Isabela Lauana, Mota. Também Luciele, perdi um tio meu. Cíntia. Quem falou agora? Porque eu não estou conseguindo. Clara Cabral. Eu não falei, eu só fiz. É porque, na verdade, foi tio do meu namorado, mas praticamente família. Tá, Clara. Então, assim, nós temos muitas pessoas agora, né? Muitas pessoas aqui que viveram essa experiência. Assim, independente de ter vivido ou não essa experiência, né? Eu queria ouvir, assim, umas 5 pessoas que me dissessem o que vieram buscar nessa palestra, né? O que interessou nesse tema. Posso falar, Né? Eliane? Oi, Posso falar? pode? Eu perdi alguns amigos lá daquele lugar que eu faço aquele trabalho voluntário que a gente se afastou totalmente. Então, ano passado, quando começou a pandemia, eu já comecei perdendo assim uma amiga muito querida e depois vieram outros e outros e até ultimamente tem acontecido isso. Então, isso tem sido assim difícil, né? Para a gente encarar. Mas a palestra de hoje eu acho que vai ser muito bom para a gente desenvolver, criar recursos, né, para a gente entender isso de uma forma melhor e também até para ajudar pessoas que vêm conversar com a gente sobre essas perdas e essa impossibilidade, né, de velar, de enterrar os seus mortos, os seus amores, os seus amigos. Então, acho que é isso, é aprender, aprender, aprender. No meu caso, eu também não pensei muito no meu pessoal, não, como você falou assim, quem perdeu alguém, embora até tenha perdido, mas eu pensei no momento da palestra que esse momento que a gente está vivendo, e como eu quero fazer clínica, eu acho que muitos clientes vão chegar com essas questões, né, de luto, de familiares, então eu achei interessante para a gente saber como lidar. Foi mais pensando nisso, assim, para lidar na clínica mesmo, com os clientes. Quem mais? Oi, gente, bom dia. No caso, eu pensei tanto no pessoal, tanto no profissional. Hoje eu sou residente, né? Eu trabalho no Pedro Ernesto, né? Hospital Universitário. Sou residente pela UERJ. Teve um momento da minha residência no Só qual um eu minuto. atuei na É enfermaria. Viviane que está falando? Viviane. Viviane, você pode ligar a sua câmera? Oh, obrigada, obrigada. Oi. Eu fui sua aluna na Estácio. É, então eu pensei no lado pessoal e tanto também no lado profissional, né? No momento da minha residência que eu atuei nas enfermarias Covid e no CTI Covid também, assim. Obrigada, obrigada. Alguém mais? Albanise tem uma mãozinha.
Eu tenho algumas mensagens aqui no chat. Foi sem querer, Eliana. Ah, tá. Maria Alice diz, saber lidar com a dor e a aceitação do fato. A Isabela Mota, me vi muito preocupada com meu cunhado de apenas 11 anos que perdeu a mãe. Isis Farinha, perdi uma amiga. Suelen, perdi meu avô. Isabela Mota, perdi um familiar querido, esposa do meu sogro. Ok. Bom, eu me considero uma pessoa contadora de histórias, né? Então, tudo começa com uma história, tudo tem uma história, né? Quem me conhece há mais tempo sabe que eu sou uma pessoa adepta dos rituais, né? Não por conta de uma questão de pompa, né? Pompa e circunstância, né? Não. Mas eu acho os rituais momentos muito importantes na vida das pessoas, porque são momentos que são marcos que definem o final de alguma coisa e o recomeço de uma outra coisa, né? Então, eu sempre falo, né, para as pessoas que vão morar junto, eu digo, façam alguma coisa para marcar, né, que seja um ritual que marque, né, esse final da vida de solteiro para o final da vida de casado. Senão, a gente parece que não, mas a gente não casa nunca, a gente fica sempre num limbo entre estar solteiro e estar casado, né? A, a formatura, né? A formatura é um ritual importante, ainda que ela não tenha uma festa de gala, etc. e tal, mas ela é um momento, né, que marca a vida de alguém que era só um estudante, né, para a vida do profissional. Então, não podia ser diferente, né, num grande momento como é esse momento, que é o momento da morte, né? Do momento da morte de uma pessoa. Então, normalmente, quando se fala nos escritos, né, sobre trabalho com luto, muitas vezes se começa falando das questões emocionais da pessoa, né? De como a pessoa vai ressignificar, né? De como a pessoa vai lidar com o sofrimento, mas muitas vezes se pula o ritual do velório, né? Que é o momento em que... Por que o ritual do velório é importante? Porque o ritual do velório ele marca, de fato, né? Ele é a concretização da morte de alguém, né? Então, se a gente não concretiza a morte, a gente não começa a lidar com o luto, na verdade, né? Então, possibilidade de você ter um, um ritual que sinalize que uma pessoa morreu, isso impede que as pessoas comecem o processo de luto, o processo de ressignificação daquela morte. Bom, então, assim, pensando na história, né? Até o final do século, início, né, do século XIX, e no Brasil até meados do século XX, e eu acredito que em alguns lugares ainda do interiorzão do Brasil, né, eu estou falando aqui da Europa, né, Europa do início do século XIX para o Brasil até meados do século XX, né? As pessoas elas morriam em casa, né? As pessoas elas tinham esse ritual, né? O ritual da morte começava com a pessoa adoecida em casa. Então, tinha todo
um movimento, né, das pessoas irem se despedir, né, das pessoas irem se despedir daquela pessoa que estava morrendo. As pessoas eram veladas em casa, e os enterros eles eram feitos, isso até, né, início do século XIX, os enterros eram feitos nos espaços das igrejas. Quando começaram a surgir, então, nesse período, né, em que a pessoa ficava morrendo em casa, né? Ela, de alguma maneira, a morte dela estava junto ali com a comunidade dela. O que eu chamo de comunidade são os amigos, os parentes. Então, assim, a morte fazia parte da vida da pessoa. A pessoa era integrada à comunidade dela durante todo o processo de morte, né? Ainda que a morte não fosse por doença, o simples fato, né, da pessoa ser velado dentro da comunidade, isso já dava aquele sentido de pertencimento para a pessoa. No final, então, quando começaram a aparecer os hospitais, né, que começou a haver aquele processo higienista, né, então vamos tirar as doenças de dentro de casa, vamos tirar a morte de dentro de casa e vamos levar para o hospital, né? Então, nesse momento, não só aconteceu que as pessoas deixaram de morrer em casa, né, passaram a morrer no hospital, como elas também assim, deixaram de ser enterradas ali dentro, né, quando eram pessoas ricas, né, dentro das igrejas ou em torno das igrejas, né, começaram a se criar os cemitérios. Então, a morte das pessoas passou a ser afastada do cotidiano da sua comunidade, né, afastada porque as pessoas passaram a morrer nos hospitais, as pessoas passaram a não ser enterradas mais nos espaços das igrejas, né? As pessoas passaram a ser enterradas nos cemitérios, né? E a gente até tem um outro movimento, que é o movimento atual, que é de ir abolindo aos poucos os cemitérios, né? de se adotar a cremação como uma forma de higiênica, né? Como uma forma de higiênica de lidar com a morte. Bom, é claro que eu não sou uma defensora de vamos voltar no tempo e vamos fazer de novo os velórios em casa, vamos enterrar dentro das igrejas, vamos manter os cemitérios. Não se trata disso. Principalmente para nós, aqui eu estou falando com grande maioria com psicólogos, né? O grande problema é o que isso vai representar no lidar com a morte, que é um fato que a gente vai lidar, né? A gente vai, quanto mais a gente envelhece, mais a gente vai ter contato com essa experiência. O que eu falo é que desde quando as pessoas passaram a morrer nos hospitais, a morte passou a ser vista como uma coisa suja, como uma coisa indesejada. Então, a morte passou a ser apartada da vida das pessoas. Eu fui uma criança, né, eu sempre falo isso, que tem a memória da velhice é uma coisa muito, muito interessante, né, de ser testemunha da história. Eu fui uma criança, eu estou com 65 anos hoje, eu fui uma criança de subúrbio, né? Então, nos subúrbios, os subúrbios se pareciam, como se parecem um pouco ainda hoje, mas os subúrbios se pareciam
com cidades do interior, né? Com hábitos de cidades do interior. Então, eu ainda cheguei a ver pessoas veladas na mesa da sala, né? E depois, adulta, eu ficava pensando assim, puxa, como é que as pessoas depois comiam naquela mesa? Sabendo. Porque para aquelas pessoas, aquilo fazia parte, né? Não sujava, né? Ter alguém morto em cima da mesa da sala não sujava o ambiente. Era uma parte. A pessoa morria, levava, né? O cortejo, né? O cortejo dos amigos, dos parentes, né? Muitas vezes, dependendo da distância, seguiam a pé para o cemitério, a igreja tocava o sino, alertando a comunidade de que alguém estava sendo enterrado. Então, assim, a morte da pessoa estava tão integrada à vida da comunidade quanto ela estando viva, né? Então, a partir do momento em que, aos poucos, né, a morte foi sendo apartada da vida das pessoas, a aceitação da morte como um fato da vida passou a ficar, cada dia que passa, mais complicado, né? E a gente vai passar por essa terceira etapa agora, no momento em que as pessoas são cremadas, né? Então, assim, isso ajuda a se dificultar, né, a aceitação da morte daquela pessoa, né? Como se você passasse uma borracha, pronto, acabou, né? Não tem mais nada. Só que acontece uma coisa bem doida, né? Com relação a isso. Se a gente não aceita a morte de uma pessoa, a gente não aceita a vida dela, né? Porque tem as pessoas acabaram aos poucos desenvolvendo um hábito de assim, morreu, não se fala para a pessoa não sofrer. Você não pode falar do morto para a pessoa não sofrer, né? E aí o morto morre duas vezes, né? O morto morre duas vezes porque ele morre da morte e ele morre da falta de lembrança, né? Não sei quem foi que escreveu isso, mas disse que a gente permanece vivo enquanto alguém lembra da gente, né? Então, se você não fala do morto, você matou ele de novo, né? E a morte da pessoa faz parte da vida dela. Quando a gente se nega a falar sobre a morte dela, a gente se nega a falar sobre a vida dela. Então, é como se a gente começasse a alienar totalmente a pessoa da própria história dela, né? Quando eu falo do velório, eu falo assim, quando a gente fala do velório, normalmente a gente tem uma ideia assim, é o ritual de despedida, né? É para a gente prantear o morto, para a gente, todo mundo manifestar a dor, mas mais importante que tudo isso, o velório fala de uma rede de apoio, né? O velório mais uma vez, né? A minha história, né? Era uma história assim que as pessoas eram veladas, né? Que eu lembro disso. As pessoas eram veladas em casa e se passava a noite inteira, né? As pessoas hoje, quando se fala isso, as pessoas ECA, eu digo não, gente, vocês não estão entendendo, né? O que era. As pessoas passavam a noite inteira ali, tinha lanchinho, né? Tinha comes e bebes, até estão fazendo isso agora, né? Os Estados Unidos estão fazendo agora, a pessoa, quando sabe que vai morrer, ela promove o velório dela viva, né? Então, eles fazem lá, tem uma recepção, né? Bom, mas voltando para o velório dos mortos, né? Então, as pessoas passavam a noite inteira ali conversavam, né? Conversavam sobre as idiosincrasias do morto, sobre as histórias dele, como cada um tinha vivido
com ele. E isso era uma rede de apoio muito grande que tinha. A gente deve ter visto esses dias, né, com a morte do Paulo Gustavo, muitos depoimentos de muitos artistas. Eu tenho certeza absoluta que aquilo dali foi muito importante para a mãe dele, né? O processo de enlutamento dela foi muito apoiado por aqueles depoimentos das pessoas todas que estavam ali, que conviveram com ele e falaram sobre ele. Então, a coisa mais importante do velório não é o pranto das pessoas, é a constituição da rede de apoio de toda a comunidade que está sofrendo com a perda daquela pessoa. E é muito diferente quando a gente sofre junto, é muito diferente da gente sofrer separado, né? Então, a coisa fundamental, né, dos rituais em geral, e principalmente do ritual fúnebre, é exatamente essa possibilidade de reunir a comunidade, de reunir a rede de apoio, de dar suporte, de dar sustentação, das pessoas compartilharem o sofrimento. Então, ao invés de cada um, como muitas vezes acontece, cada um vai para a sua casa, se isola e toma um monte de antidepressivo para tentar negar a realidade do sofrimento, porque o sofrimento, assim, gente, ninguém morre de sofrimento, né? Quando o sofrimento ele cabe, né? Quando cabe o sofrimento para aquela situação, todos suportam, né? O que às vezes fica difícil é que as pessoas já negaram tantas perdas, já negaram tantos lutos, e cada vez que tem um luto, esse luto convida todos os outros a serem revistos, né? Então, o que fica difícil é o acúmulo de perdas que foram evitadas de serem sentidas, né? Seria muito estranho, né, se na constituição da nossa natureza a gente não conseguisse suportar o fato de morrer, né? Se a gente fosse morrer de tristeza diante da morte, a gente não sobreviveria como espécie, né? Porque a nossa da nossa experiência. Então, existe, né, uma série de coisas, né, cada fato que a gente vai lidando com muitas interseções, né, muitas junções de vários aspectos, né? E um deles é exatamente nesse esse momento de não poder sentir, não poder sofrer, né? Faz parte, né? Faz parte. Bom, então, quando a gente chega numa situação como essa, eu estava até esquecendo de falar isso, né? Todas as sociedades, desde sempre, tiveram rituais, né? Uns mais alegres, né? Colocaram aqui embaixo, em algum momento, A Vida é uma Festa, né? Falando do ritual fúnebre mexicano, né? Outros são rituais de autoflagelação. Então, tem muitos rituais diferentes, mas todos, né? Todos eles dizem respeito a um compartilhar da comunidade. Isso é a coisa mais importante que o ritual traz. E aí a gente chega nessa situação agora, né, do Covid. Então, o Covid, ele levanta, acende, né? Acende toda essa questão higienista, né? Então, não pode chegar perto, não pode tocar, não pode ver,
né? A pessoa está lá morrendo no hospital, você não pode se aproximar dela. Quando muito, se você tiver alguém da enfermagem que tem essa sensibilidade de trazer uma mensagem para a pessoa, né? Porque quando a pessoa está lá entubada, totalmente inconsciente, é diferente de uma pessoa que está lá e que está consciente ainda, né? E está sentindo que vai morrer e não tem ninguém da comunidade dela perto dela, né? Para dar esse apoio. Então, felizmente, essa mentalidade está começando a aparecer, né? Mas a gente também não pode nem cobrar de médicos e enfermeiros colocarem isso em ação, porque dependendo da situação que acontece dentro do hospital, as pessoas mal têm tempo de respirar, né? Então, fica ali sendo colocado como vamos só salvar essa vida, né? Como esquecendo, né? Porque os médicos não têm aula de psicologia do curso de psicologia, né? Mas não entendendo que muitas vezes a vida dessa pessoa, como é que chama? O sistema defensivo dela pode melhorar muito com uma notícia, com uma mensagem, né? com um desejo. Então, essas principalmente, né? Principalmente naquele iniciozinho da pandemia, né? Quando as pessoas começaram, né? a morrer ali, Manaus, né? Que foi chamando a atenção, que eram muitas mortes seguidas, né? Assim, e as pessoas sem ter contato, né? As pessoas, quando muito, uma pessoa da família, né? Caixão lacrado, né? Então você via a pessoa entrar no hospital, às vezes passando mal, mas não tão mal, e a pessoa piorando lá dentro, e a pessoa volta num caixão lacrado, né? Então, é uma experiência muito difícil, é uma experiência muito dura, porque quando você não vê ali a pessoa morta, isso dificulta, né? Você mantém a sua fantasia de que essa pessoa permanece viva. Então, que é claro que a nossa tendência primeira é a de negar, né? Esse é o primeiro movimento que a gente faz, é de negar. Só que a gente não pode permanecer naquela negação simplesmente porque, senão, a nossa vida não acontece, não continua, né? Então, para recomeçar, é preciso terminar, né? Então, para criar uma nova história, a gente precisa aceitar um final, né? Aceitar uma perda, né? Então, essa foi uma situação que ficou muito, muito figural, né? Como é que você vai começar o teu processo de enlutamento sem um velório, sem uma despedida, sem uma concretização, né? Então, as pessoas às vezes falam, né? Você às vezes escuta as pessoas falando, dizendo assim: não consigo acreditar que eu deixei a pessoa lá passando um pouquinho mal. Como assim? Né? E aí vem toda, né? Não estou dizendo assim que todos tiveram atendimentos maravilhosos, né? Mas às vezes a tendência da pessoa é dizer assim: não, aconteceu alguma coisa ruim, foi maltratado, foi mal cuidado. Mais uma vez, não estou dizendo que essa realidade não exista, mas muitas vezes é a dificuldade da pessoa conseguir aceitar assim,
como eu aceito que alguém está morto se eu só vi vivo? Né? Se eu não vi morto. Então, essa é uma dificuldade grande, né? Que as pessoas vão se dar de encontro com elas, né, nesse momento da pandemia. Então, a gente vai precisar aprender a reconfigurar. A gente vai precisar, de novo, né? E eu acho que nós, da psicologia, assim, a gente precisa mesmo se debruçar sobre isso, né? Dar uma importância muito grande a esse momento, porque nós estamos vendo, né, na palestra anterior, que foi se falado sobre a alienação, né, a alienação do próprio corpo, que isso é muito maior, né, a consequência das pessoas não poderem, de fato, vivenciar completamente a sua história, e a sua história, vivenciar completamente a sua história, envolve você vivenciar as suas alegrias, como também vivenciar as suas dores. Né? Isso faz parte. E no momento em que existe toda porque não quer dizer que a pessoa não queira aceitar essa morte, que essa morte não fique ali se impondo para as pessoas o tempo todo, né? A pessoa não está mais lá presente, né? Mesmo que você não queira aceitar, ela está ali se impondo. E o que acontece com você? Você vai precisar fazer um esforço muito grande para conter a consciência desse sofrimento. E aonde a gente contém a consciência do sofrimento? No corpo. No corpo. Então, essas pessoas são pessoas que elas vão começar a segurar esse sofrimento no corpo, nas tensões musculares, né? na questão das articulações. A gente vai ter muita certeza por aí pela frente, né? Os ortopedistas, né? Ortopedistas, reumatologistas vão começar a sentir um aumento grande aí, os fisioterapeutas, né? Um aumento grande dos casos de consequências dessa contenção da experiência da dor, né? Eu sempre falo que aquilo que não é expresso vira sintoma no corpo. Então, por isso que é muito importante para nós ficar atentos a esse movimento que está acontecendo. Mais uma vez, ele é muito maior, porque ele está tendo essa questão do luto pela Covid, não é uma questão do Rio de Janeiro, do Brasil, é uma questão do mundo. Então, esse movimento de negação da morte, de higienização, de afastamento da morte da vida das pessoas, é um movimento que está acontecendo no mundo todo. Então, assim, tem uma grande possibilidade da gente estar gerando robôs, né? Sabe o que robôs sentem? Nada. Sabe o que os robôs perdem? Empatia. Não sei se vocês conseguem entender a extensão, né, de tudo isso, né? Porque a gente está lidando com uma situação de dor muito extrema. E como é importante a gente saber como a gente vai lidar com isso daí. Então, não é uma regra, não é uma receita de bolo, né? Mas
a única coisa que a gente pode apontar, né, já aqui, pensando em nós como gestalt terapeutas, na grande maioria aqui, sabendo que nós somos seres de relação, o que a gente sente vem, é sustentado, é criado, é sustentado a partir da relação, a grande saída para esse sofrimento, como tantos outros, é a comunidade. É a comunidade, é estar junto. É claro que sempre vai existir uma falha, né? Uma falha na experiência do luto, porque você não viu o corpo, porque você não seguiu o enterro, né? Mas você pode se reunir com a comunidade, com a sua comunidade, com os seus amigos, com a sua família. É muito raro acontecer quando alguém morre dentro de uma família. Em geral, o que as pessoas fazem é não comentar sobre aquilo. Não vamos comentar sobre isso, porque, né, as pessoas vão sofrer. Não, as pessoas deveriam se reunir, porque elas juntas elas vão se acolher, né? Elas juntas elas vão se amparar. Então, a primeira coisa que as pessoas normalmente fazem atualmente é tudo contra o que elas deveriam fazer. Elas se recolhem, elas se afastam, né? Elas se excluem, quando o grupo deveria estar ali o tempo todo. Eu não sei quem viu a novela Amor de Mãe, né? Que eles, quando eu achei muito interessante aquilo, porque eu acho muito bacana quando eu vejo assim programação do dia a dia, né? Seja novela, o que for, mas que ensina alguma coisa para as pessoas, né? Porque a novela ela tem um acesso, né? Uma disseminação a todos os para todos os todas as classes sociais, né? Todos os ambientes, né? Querendo ou não, a nossa profissão ainda é, infelizmente, uma profissão elitista, né? Nós vivemos muito mais, você vai encontrar muito mais psicólogos dentro dos consultórios do que dentro dos serviços comunitários. Então, às vezes, uma informação que é uma informação que deveria ser dada pela psicologia acaba sendo dada pela novela, pela televisão. Isso, né, é digno de louvor, né, digno de importância. Que na novela, em um dado momento, eles acham que a mãe morreu, né? Inventam uma história lá que a mãe tinha morrido, então os filhos acham que a mãe morreu. Só que, assim, esse pedaço da novela já foi feito levando em conta o afastamento, o isolamento social. Então, tinham vários assim núcleos, né? Casal, o pai e a filha. Então, pessoas que estavam ali na novela morando isolados uns dos outros fisicamente. E eles fazem uma cerimônia, né? Eles fazem um velório virtual, né? Eles colocam a foto dela, colocam a santinha que ela rezava lá para a santinha, e eles se reúnem homenageando a mãe deles, né? Mãe, amigas de alguns. Então, eles fazem um velório virtual. Isso é possível? A gente não está aqui? Né? Seria melhor que as pessoas se abraçassem? Seria. Mas é muito melhor as pessoas poderem ligar uma câmera e poder falar, né? Do que não existe nada, né?
e muitos outros, né? Muitos outros rituais que as pessoas podem fazer. Depois eu vou falar até dela aqui um pouquinho, rapidinho, né? É uma amiga que eu perdi, que o filho fez uma cerimônia, ela gostava muito de praia, ela gostava de mar e queria ser cremada. E ele fez uma cerimônia com os amigos dele, tudo bem, era outra coisa, né? Tem a coisa assim do filho, quero minha mãe só para mim, né? Mas, de qualquer maneira, ele lidou, né? Ele fez uma cerimônia que ele é surfista, então teve um grupo grande de surfistas que foram colocar as cinzas da mãe dele no mar, né? Então, acho que cada grupo, cada família tem ali, com a sua religião, né? Com os seus... Né? Eu lembro que eu tenho e não era nem essa época de pandemia ainda, né? Eu tinha um primo que eu e ele que promovíamos os encontros da família, né? Então, ele era a alma do encontro, né? Porque ele era uma pessoa mega divertida, mega, assim, cheio de histórias, um monte de coisa. A gente se divertia muito com ele, né? E aí, um tempo depois, né, que ele morreu, a gente se juntou, botamos uma foto dele na mesa, um copo de cerveja do lado dele e começamos a contar as histórias dele, né? Então, aquilo assim foi tão bom para todo mundo, né? Foi tão reconfortante para todo mundo saber que nós não estávamos só reunidos, isso é muito importante, nós não estávamos só reunidos na dor da perda, nós estávamos reunidos em torno da alegria da lembrança. Isso é fundamental, né? Então, assim, quando a gente pensa, né, no consultório, vai chegar uma pessoa com essa queixa, né? É muito importante para a gente olhar para a rede de apoio dessa pessoa. Como está a rede de apoio dela? As pessoas estão todas tentando fugir daquilo dali. Então, eu já atendi um caso há muito tempo atrás de uma pessoa que o irmão tinha morrido num acidente de carro, e as pessoas, assim, a família nunca mais falou. As pessoas não falavam, né? Não falavam dele. Falei, gente, mas que fantasia é essa de achar que se você não falar, a pessoa vai retornar, né? É como se as pessoas acham assim, se eu falar que a pessoa morreu, eu vou aceitar a morte dela, né? Mas você acaba não aceitando a vida dela também, que você não fala sobre ela, né? Então, deixa eu dar uma olhadinha aqui, dar uma olhadinha na hora. 11h19. Eu queria dar um espacinho, né, para saber como é que vocês estão ouvindo, para eu ir no passo a passo aqui do continuar. Eliane, Kátia. Oi. Quando você falou na questão de que a gente, quando se afasta da morte, a gente tem grande possibilidade de virar robô, não sentir. Essa questão de eu ter perdido 2 amigos, eu até falei na terapia essa semana que em outro momento eu estaria muito mais mexida do que eu estou. Não sei, aí a gente ficou até se perguntando o que era, e eu ainda estou me perguntando se essa quantidade enorme de mortes que a gente tem sabido todos os dias, se isso acaba tendo um efeito de fazer você, não só de sensibilizar, mas aprender a lidar com isso, afastando o sentimento, porque se, não sei, eu fico pensando que se a gente for entrar em todas essas mortes, sofrer todas essas mortes, será que eu aguento? Então, eu não sei se esse fato de eu estar lidando hoje com as mortes mais próximas, de uma forma assim, mais
menos envolvente, se isso também já não é uma consequência desse aumento exorbitante de mortes, né? Que eu não estou tendo tempo de viver profundamente cada uma delas. É uma reação natural, né? Com muitas mortes, a gente desensibilizar, que acontece às vezes com o médico dentro do hospital, né? Com o pessoal da saúde dentro do hospital. É uma resistência natural das pessoas, né? Mas quando a gente, parece estranho o que eu vou falar, né? Mas quando a gente não consegue, é claro que todas essas pessoas que morrem não são números, são pessoas, né? A gente ouve uma notícia, né, da morte de um filho, a gente se identifica com a mãe, né? É claro que a gente precisa fazer também um movimento de se afastar e de se aproximar. Mas o que eu vou dizer é uma coisa meio maluca. Às vezes, o fato de não ter se deixado tocar pelas suas mortes, né? Suas mortes, digo mortes das pessoas próximas, é que está fazendo o tempo todo você não conseguir se desconectar da morte dos outros. Parece estranho, mas funciona assim, né? A gente precisa chorar a dor do outro para não ter tempo de chorar a dor da gente. E aí a gente lamenta, né? Lamenta, sofre, mas aquilo de alguma maneira está acontecendo como uma identificação. Eliane, quando Oi. você fala que as pessoas às vezes não se autorizam a sofrer, né? A entrar em contato com aquela morte. Eu tenho experienciado muito no consultório, as pessoas chegam, eu sei que eu não posso sofrer. As pessoas da minha família falam, ele não gostaria de te ver assim, ela não gostaria de te ver assim. Então, assim, é como se o meu trabalho com eles fosse autorizar ela viver aquele luto, né? E isso já vira um processo entre muitas famílias, né? De evitar aquela esposa, de sentir aquela perda daquele marido, de chorar aquilo, aquela filha que perdeu a mãe. E eu tenho uma cliente que a filha apagou os áudios do pai todo. E aquilo, né, menos de um mês de falecimento, aquilo ainda era uma aproximação, um conforto. Eu achei aquilo tão duro, né? Faltou muita empatia ali, né? Meu trabalho às vezes é tentar ajudar a pessoa a se liberar, a sofrer, é o seu momento, né? Você pode sentir isso, ainda é o seu luto. E as pessoas estão cortando isso de alguma forma, né? Não pode sofrer. Porque é muito interessante, assim, a pessoa, ela diz assim, como falou, não chora não sofre não, que a pessoa não gostaria. Se você perguntar para a pessoa assim, pelo que você está chorando? A pessoa vai dizer, eu estou chorando porque eu passeava com essa pessoa, eu curtia. Você chora pelas coisas boas. E quando você se dá conta pelo que você chora, você se dá conta das coisas boas que você viveu com aquela pessoa. E aí você pode ficar com as coisas boas. Porque as pessoas não param nem para pensar assim. A tristeza parece uma coisa tão avassaladora e tão insuportável que as pessoas não passam por ela, mas o que tem ali por trás da dor são coisas bacanas. Você não estaria sofrendo se você não sentisse nada pela pessoa, se você não tivesse recordação nenhuma boa. Então, a medida do sofrimento, da perda,
é a medida do que você teve com a pessoa. Eliane, eu gostaria de fazer um comentário também, Tânia. Oi, Você está Tânia. me vendo. Tô. Então, eu também um pouco estava lendo outro dia sobre a questão do sistema capitalista e a imposição de que você vire logo a página. Então, por exemplo, quem trabalha e que perde parente direto, pai, mãe, irmão, tem 2 dias para faltar. Não pode faltar mais que 2 dias. E aí a pessoa fica naquela coisa assim, eu não posso ficar em casa, né, se não tiver bem para ir, porque está arriscado o empregador cismar com a cara da pessoa e a pessoa perder aquele emprego. E outra, o sistema capitalista não reconhece o luto, eles chamam até, os especialistas que trabalham luto, chamam de luto não reconhecido, por exemplo, que a Kátia falou, um amigo meu, muito amigo, morre, não tem atestado para isso, eu não posso faltar ao meu trabalho porque um amigo meu muito querido morreu e eu não consigo, eu estou devastada, porque não se reconhece aquele luto como sendo um luto passível de ter um atestado. Então, é complicado, porque também as pessoas acabam sendo pressionadas por um sistema que desconsidera, né, qualquer aspecto mais assim humano do indivíduo, não estou generalizando, né, há exceções. Então as pessoas parecem que são assim pressionadas, não, vamos virar a página, passou e vida que segue. Então fico ainda muito sendo, né, sofrendo ainda essa pressão. Tânia, as mudanças, né? Mudanças não são fáceis, né? Grandes mudanças, como você está falando, são mudanças de paradigma, inclusive, né? São mudanças que norteiam um sistema, né? Bem maior do que a gente. A gente só tem 2 opções, quer dizer, 2 opções assim. A gente se cala ou a gente se conscientiza. Eu não posso mudar o sistema, mas o sistema é feito de pessoas, né? Por isso que o Pels dizia que a terapia é sempre libertária, né? A conscientização, porque é claro que as pessoas, isso vira um ciclo vicioso, né? Isso é imposto às pessoas e as pessoas aceitam. E toda mudança vai depender dos insatisfeitos. Toda mudança depende dos insatisfeitos. Não é uma mudança imediata. Cadê você? Sumiu. Ah, está aqui, já achei que você estava do lado de cá, foi para o lado de cá. Toda mudança, ela ainda mais quando você está falando de uma mudança de paradigma, ela leva muito tempo. Não sei quanto tempo, mas se ela vai mudar a partir das pessoas. Então, o nosso trabalho ali, aí voltando, o nosso trabalho como terapeutas é um trabalho de ajudar a pessoa a se conscientizar das escolhas que ela faz, que vão trazer mais ou menos sofrimento, né? Então, uma frase que eu usava muito tempo atrás nas aulas, né? Dizia assim, como é? O Kublai Khan, né? Que era o sobrinho lá do Gengis Khan. Ele pergunta para o cara assim, o cara vai fazer uma obra para ele, aí ele fala, e o cara está explicando para ele os arcos da ponte. O cara, para que você vai me falar de arcos? Só a ponte me interessa. Aí ele fala, né, para o Kublai Khan, porque a ponte é feita de arcos, né? Então, assim, eu sei que eu sou só uma e o meu cliente é só um, mas se o sistema vai mudar a partir de pessoas, né? Eu só posso ter, né, aos 65 anos de idade, eu só posso ter esperança que um dia mude, né? Mas como é que chama? Eu acho que é plantar tâmara.
né? A tâmara, acho que é isso, né? A tâmara só dá com 100 anos, então quem planta a tâmara não vai colher a tâmara. E eu só posso acreditar que um dia essa árvore vai dar tâmara. É a esperança, não é romantismo, é a esperança. Só dá para fazer a minha parte. Ou aí, assim, na psicologia, tá? Se a gente for para a política, a gente vai para voto, vai para outras coisas, outras ações. Eu tenho uma pergunta aqui, mas Isis, você quer falar? Você está com a mãozinha acenando, quer falar, Isis? Sim, queria fazer uma pergunta. Cadê Eliane, eu sei, você? né, que você está falando aqui, tá me ouvindo? Agora estou te vendo. Não, estava te ouvindo, não estava te vendo. Eu sei, né, que você está falando das perdas físicas, né, dos entes que as pessoas perdem, só que, assim, né, desde que essa pandemia começou, a gente tem tido vários tipos de luto. E, como você sabe, né, eu moro aqui numa cidade do interior, e, assim, além, né, desses lutos físicos, pessoas perderam a própria vida, porque tiveram que fechar seus comércios, seus negócios, recomeçar uma nova vida diante de um emprego novo. E eu queria que, se você pudesse, você dar uma palavra sobre isso, né? Como que a gente, na psicologia, a gente pode orientar essas pessoas que tiveram esses tipos de perda, né? De uma hora para outra, ter que, não é nem recomeçar, né? Ter que começar do zero aí uma nova vida, porque a pandemia fez com que ela perdesse, né, praticamente tudo que tinha. Tem dois movimentos. Um movimento, como sempre, é da rede, né? O que faz essas pessoas se manterem é uma rede de apoio, alguém que vai ajudar a pessoa a se reorganizar de alguma forma. Se reorganizar não significa reviver o negócio, né? Não é isso. Se reorganizar é enxergar possibilidades, tá? Porque quando alguém perde um negócio, a pessoa tende a imaginar que com o negócio foi embora todas as possibilidades dela. Eu tenho um jargão meu que eu falo, que assim, o pulo do gato é o gato, porque o gato é que é o criador. Então, se uma pessoa... Isso é um trabalho de terapia, né? Que se essa pessoa ela perdeu o negócio, ela perdeu o negócio, é uma coisa, mas ela continua sendo como criadora. Claro que, junto com isso, ela vai precisar de uma rede de apoios que dê sustentação para ela. O grande problema nosso da psicologia é que, muitas vezes, as pessoas, emocionalmente, elas estão... que a gente vai ver assim, quando a gente olha para essa pandemia, a gente vê muitas pessoas que se reinventaram, né? Muitas pessoas que acabaram aproveitando que o negócio que elas não queriam, na verdade, não queriam, deu errado, e elas foram fazer uma outra coisa. Então, assim, por que uma pessoa... E isso para todo tipo de negócio que você possa imaginar. Então, assim, não é o tipo de... Se você olhar todas as situações, quem caiu e não se levantou e quem caiu e se reergueu, você não é pelo negócio que você vai conseguir ver a diferença. Você vai ver a diferença na pessoa, né? Então, essas pessoas que conseguiram, elas conseguiram porque elas conseguiram continuar se vendo como possibilidades. Elas procuraram dentro delas alguma coisa, alguma alternativa. Quando você se vê como possibilidade, você consegue se conectar com o mundo, com um mundo de possibilidades. Se você acredita que você não tem possibilidade, você não consegue enxergar no mundo as possibilidades. Volta de novo também, muito importante a presença do sistema de apoio, né, das pessoas que podem
ajudar. Tinha um programa, eu não vejo, pedi o contato, nem sei se esse programa existe, né? Que era esse tipo de programa. Era desse cozinheiro, que cozinheiro não, né? Tem que falar desse chefe que faz esses programas de comida, que ele ia consertar um restaurante que estava com problema. E tinha um outro dos Estados Unidos também que ia para as empresas, para consertar as empresas. E você via nitidamente, logo no início, que aquela empresa estava caindo porque a pessoa não conseguia ver possibilidade de fazer diferente. Tudo que ela precisava era aceitar fazer diferente. Então, assim, no trabalho da terapia, né, 2 movimentos. A pessoa se vê como possibilidade, isso não é um processo, você vai conseguir 1 ou 2 sessões, né? Porque tem um monte de introjeções nessa história, tem um monte de... Tem toda a vida da pessoa que fez com que ela colocasse a possibilidade, deslocasse a possibilidade para fora do corpo dela, para fora dela. Ela é um negócio dela, ela não é ela. Ela confunde, isso foi um ditado que apareceu muito no início da pandemia, ela confunde CNPJ com CPF. CPF é a pessoa, CNPJ é a empresa. Se você confunde uma coisa com a outra, você não dá conta de altos e baixos. Né? Então, se a gente vai ter uma dificuldade para ajudar essas pessoas, é de mexer com essas introjeções que fazem com que ela acredite que aquilo é a realização dela, aquilo é a possibilidade dela, aquilo é a vida dela. A vida dela é ela. Eliane, deixa eu sinalizar aqui a hora. Sim. Eu tenho algumas perguntas, mas são 11h38. Termina? 11h30, né? Não era meio-dia? É meio-dia. Meio-dia. Termina meio-dia. Beleza. É meio-dia. Não. A gente fez um reajuste no horário, né, porque ficou com menos um workshop. Beleza. Aí a minha palestra ficou maior, né? Ganhei esse tempo, não foi porque era Eliane, mas ganhei esse tempo. Ganhei meia hora e o almoço ganhou meia hora também. Acho que ganhou meia hora, não. Tá. Ou só eu que ganhei meia hora? 1h30 próximo. É 1 hora o almoço, 1h30. Ganhou, sim. Ganhou, então. O almoço ganhou meia hora e a minha palestra ganhou meia hora. Foi isso mesmo. Então, a gente posso fazer as perguntas? Tem bastante aqui. Sim. Você concluiu aí, né? Te cortei, mas você concluiu. Você só me diz o seguinte, quando for... Deixa eu ver... São 20 para meio-dia, né? Uhum. Isso, quando for 10... Não, eu vou fazer o seguinte, nós temos 20 minutos, né? Me dá mais 5 minutos e aí eu vou colocar uma coisa aqui para vocês, aí depois a gente continua, tá? Tá. Então, eu posso usar 5 minutos para as perguntas? Pode. Beleza. A Maria Alice, seria normal se anestesiar perante as outras dores depois de ter muitas perdas significativas? É egoísmo? É falta de empatia? O que você acha? Então, um pouco da resposta que eu dei ali para a Kátia, né? Se você tem muitas perdas, é normal que você dessensibilize. Tá? Agora, o que acontece? O que fez com que você juntasse tantas perdas? Foram perdas que não foram sendo vividas no momento
e aí elas foram se acumulando, né? Ou foram perdas que aconteceram todas ao mesmo tempo, as suas perdas, não as perdas que estão em volta de você. Porque tem uma diferença muito grande, né? Acho que eu falei isso no início, e eu vou falar novamente, quando a gente não elabora um luto, no próximo luto, o próximo luto vai reabrir o anterior. Então, a gente vai acumulando. Então, às vezes, a pessoa fala, tantas perdas. Mas, se parar para pensar, essas tantas perdas, elas foram o acúmulo de perdas não vivenciadas, não elaboradas, não vistas. Eu acho que é o somatório, no caso. Olha, é mais que um somatório, Regina. Não, eu estou dizendo assim, no caso dela, eu acho que aconteceu as duas coisas. Eu não sei se a Licinha está aí. Eu não estou vendo o rosto dela. Por isso que eu estou te falando. Alguém me perguntou, mas eu não vi. Por isso que eu estou te falando que eu acho que aconteceu as duas coisas. Muitas aconteceram agora e teve não vividas anteriormente. Isso, então, aí começa a ficar muito grande, né? Isso. Começa a ficar muito grande, né? Porque se aquilo não foi vivido, não é porque você não tem consciência, isso é fundamental para a gente, em psicologia, em Gestalt, né, principalmente. Não é porque você não está tendo consciência que aquilo dali não está tendo uma evolução em você. Tem uma pergunta, tem uma colocação da Paula aqui interessante. Uma conhecida ficou por muito tempo mandando mensagem no celular do pai falecido, contando sobre o seu dia a dia, falando com ele. Como você vê esse movimento? Depende, quanto tempo levou, né? Eu chamo de, eu pessoalmente, Eliane, chamo de 4 estações, né? A gente espera que um luto possa ser elaborado de forma que a pessoa consiga retomar, né? Porque a gente vai retomando, tem, né, como a Tânia falou ali, tem as pressões, né, do ambiente para a gente ir para a vida, né? Mas não é à toa, né? Novamente a gente volta para o ritual. Não é à toa que você tem a missa do 7º dia, né? A missa do 7º dia, embora ela seja um evento religioso, ela tem essa conotação social que é a pessoa poder sair, né, daquela dor, que até aquele momento ela quis ficar sozinha com aquela dor, mas que ela vai se abrir para a comunidade. Então, é o primeiro encontro com a comunidade da dor. 30 dias depois, né, a pessoa já deve estar se integrando a uma rotina mais ampla da vida dela, né? E a gente espera que, com 1 ano, a vida da pessoa já tenha seguido o curso normal dela. Por que eu chamo de 4 estações? Porque você vai passar primavera, verão, outono, inverno, você vai passar Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia dos Namorados, Páscoa, Natal, Ano Novo, né? Você vai viver tudo sem aquela pessoa, e aí você vai reformulando. Então, reformular, às vezes, leva um tempo, né? Então, conversar com o pai dela, se ela estiver fazendo isso nos primeiros dias, né, nas primeiras semanas, não tem problema nenhum, né? O negócio passou 1 ano, ela continua conversando com o pai dela, aí o negócio está sério. Aí a negação, né? O início da negação é tolerável, mas ela não pode ficar por muito tempo. As pessoas têm que aceitar aquilo dali, porque é a realidade, né? Senão elas vão ter que ficar se esforçando o tempo todo para se manter na fantasia. Última, rapidinho aqui da Isabela, que foi uma das primeiras. O que vem sentindo que está mais difícil de aceitar
é a causa da morte, uma pandemia, uma doença viral externa que vem e mata. Todas as negligências políticas vividas, todas essas perdas desse luto coletivo de toda a humanidade. Tão triste quantas vidas poderiam ter sido salvas, né, com a vacina. Quantas pessoas que estavam se cuidando morrem pela negligência de outros. Vejo que são questionamentos que surgem nesse processo de luto por Covid. Isabela, é essa daí que você quer que eu leia? Abre aí seu microfone, porque não pareceu uma pergunta, Sim, não. Obrigada. Não seria mais se a Eliane puder comentar, porque eu vi muito isso até nessa comoção dos artistas, as pessoas até falando da questão da morte do Paulo Gustavo, mas uma dor que eu vi na minha morte familiar também, né? É quase uma indignação, assim, tem uma parte que eu acho que dificulta essa aceitação, porque você fica querendo questionar. Eu imagino que qualquer pessoa que tem uma fatalidade numa morte também vai questionar dessa forma. Mas como é algo que tomou uma proporção tão gigante, né, e que a gente está sendo nitidamente afetado por essas questões políticas, por essas negligências também do coletivo, como isso dificulta o processo dessa aceitação, né, dessa dor que poderia ter sido evitada. Às vezes faz parte do processo de você lidar com a dor, você transformar em ação, né? Por exemplo, quando você tem, fora da questão, eu vou voltar para a Covid, né? Mas quando uma mãe perde um filho, é um luto que nunca vai fechar totalmente, né? A pessoa sempre tem uma dor ali. É claro que a pessoa não pode parar a vida dela, mas qual é a melhor maneira de se lidar? E isso você vê com várias situações que vão acontecendo. Inclusive, a mãe do Paulo Gustavo foi uma que falou, né? Que vai transformar aquilo em ação, né? Como a mãe do Cazuza transformou a morte do Cazuza em ação. Então, a maneira que a mãe tem de lidar com a morte de um filho é, de alguma maneira, transformar aquilo numa ação. E é uma coisa horrível a gente pensar, né? Nesse momento, a gente teve a oportunidade de ver quantas pessoas não empáticas existem. Tem várias coisas acontecendo, né? Tem a falta de empatia, tem o abandono. Se a gente for entrar pelo caminho da questão política, a gente não sai daqui hoje, porque é muito complexo, né? É muito complexo. Mas aí eu vou voltar assim, o que a gente tem? Transformar em ação. Volta de novo para a questão da comunidade, a gente se une, né? Quem é a minha comunidade? Quem é a minha comunidade? Quem vai lutar comigo? Né? Quem é leal à minha causa? É uma pena assim que Deus me livre da maldade dos bons, né? Então Acabou nosso tempo. Se a gente olhar desde o início, né? Desde o início dessa situação do mundo, não vou nem colocar, infelizmente é do mundo, a gente vai ver que nós que acreditamos, paramos de acreditar e nós nos desunimos. A gente precisa se unir. E ainda vou dizer mais, que se a falta de empatia fosse a maioria, não tinha sobrevivido ninguém. Eu sou uma esperançosa. O mundo já não era mais mundo se essas pessoas, né, não empáticas que apareceram, né, por aí, né, ganharam visibilidade por aí, se elas fossem em maior número. A gente não estaria aqui. Então, assim, vamos nos juntar. Mesma coisa, vamos nos juntar na nossa dor, vamos nos juntar no nosso sofrimento,
vamos nos juntar na nossa indignação. Porque se a gente para e olha, nós somos muito passivos. Não pacíficos, passivos. A gente vê, fica indignado, mas não faz movimento nenhum. Se a gente olhar aqui e ver assim, qual o movimento de mudança que a gente está aderido agora? Qual causa a gente está aderido agora? Que seja desmatamento, trabalho infantil, violência feminina, qual é o movimento que a gente está aderido? A gente não está aderido, raras são as pessoas que estão aderidas, né? E aí a gente fica só, volta à história do luto, tá? Mesma coisa. A gente fica sozinho no nosso sofrimento, na nossa indignação. A dor também tem energia. A raiva também tem energia. A gente tem que botar para ação. Como está aí, Luciana? Já foi, já passou. Ixi, já. Então, olha, deixa eu... Eu gostei disso, Regina, o bem é preguiçoso. Pois é, infelizmente. Deixa eu tentar... Eu vou colocar uma música para vocês, né? Essa música eu coloquei pela primeira vez, algumas pessoas mais antigas do contato devem lembrar, né? Eu coloquei essa música pela primeira vez há 3 anos atrás, para compartilhar com a comunidade do contato, né, o sentimento da perda de uma pessoa da nossa equipe, né, a Cláudia Muniz, que é uma pessoa, né, inclusive, ela continua viva aqui, né? Eu falando sobre ela, e que eu sempre falo sobre ela, sempre falo da dancinha dela, das falas engraçadas, não é? Eu vou colocar, achei, até pensei 2 vezes, eu falei, mas vou botar a mesma música outra vez? Vou sim, né? E depois a gente tem um tempinho de conversar de novo. Vou colocar a música aqui. Espera aí. Do outro lado, aqui do outro, eu consigo me orientar. A cena repete, a cena se inverte, enche na minha alma daquilo que outrora eu deixei de acreditar. Tua palavra, tua história, tua verdade fazendo escola, tua ausência fazendo silêncio em todo lugar. Metade de mim agora é assim, de um lado a poesia, o verbo, a saudade, do outro a luta. Doce coragem pra chegar no fim. E o fim é belo e certo, depende de como você vê o novo credo. A fé que você deposita em você e só o quê? Mas só enquanto eu respirar ou me lembrar de você, só enquanto eu respirar.
enquanto houver você do outro lado, aqui do outro eu consigo me orientar. A cena repete, a cena se inverte, enche na minha alma daquilo que outrora eu deixei de acreditar. Tua palavra, tua história, tua verdade fazendo escola, tua ausência fazendo silêncio em todo lugar. Metade de mim agora é assim, de um lado a poesia, o verbo, a saudade, do outro a luta, força e coragem pra chegar no fim. E o fim é belo e certo, depende de como você vê. Um novo credo, a fé que você deposita em você e só, mas só enquanto eu respirar, vou me lembrar de você. Só enquanto eu respirar, mas só enquanto eu respirar, vou me lembrar de você. Só enquanto eu respirar, só enquanto eu respirar. Senhoras e senhores, com vocês, só enquanto eu respirar. Só enquanto eu respirar. Só enquanto respirar, 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 só enquanto respirar. Só enquanto respirar. Para quem não sabe, essa música foi escrita para o irmão do autor que tinha morrido, né? Aquilo ali é ressignificar, né? Olha quanta alegria estava ali naquela plateia, né? Quanta alegria era transmitida, e aquilo tudo nasceu de uma tristeza, né? Depois eu boto ali, que eu não sei de cor, é o conjunto. Depois eu passo aqui. Circo Mágico. Circo Mágico, que aí vai. Teatro Mágico. Hã? O Teatro Mágico. O Teatro Mágico, isso, Teatro Mágico. O nome da música é isso mesmo, O Anjo Mais Velho. Bom, a gente está fechando aqui, mas eu queria só ouvir de 3 pessoas rapidinho o que está levando daqui. Né? Já que eu perguntei antes que veio buscar, eu estou perguntando o que está levando daqui. 3 pessoas rapidinho para a gente não atrapalhar muito o almoço da galera. Posso falar, Eliane?
Posso falar? Pode. Eliane? Então, eu vou tentar falar, que eu estou muito emocionada. Mas, assim, eu acho que a gente sempre leva muito mais do que a gente vem buscar. Só isso. Ok. Obrigada. Oi. Eu perdi muitos amigos, né, em Manaus. Então, acho que eu levo a integração com a minha comunidade. Acho que foi o que mais me tocou. E realmente é o que eu mais sinto falta. E que eu senti falta de não estar presente, de não poder participar, de não poder estar lá sofrendo, chorando junto. Acho que é isso que eu levo, essa integração. Obrigada. Faz uma chamada de vídeo com um monte de gente. Vou fazer, com certeza. Tchau. Mais uma pessoa? Oi, Eliane. Oi. Posso falar? Eu acho que mais me marcou e que eu saio daqui foi com o que você falou, né? A frase, então vamos nos reunir não somente com a dor da perda, mas em torno da alegria da lembrança. Isso. Gente, muito obrigado para vocês. Depois do almoço tem, né? Vou deixar a Luciana dar o anúncio da outra palestra. E depois eu volto de novo para o workshop, né? Depois do luto, a segunda chance. Então, a próxima... Vai lá, Eliane. Não, já coloquei o link para vocês da próxima palestra lá no chat. Mais uma vez eu vou falar, convidem, gente, convidem, porque a gente ainda vai ter uma tarde maravilhosa, tá bom? Um beijo a todos. Beijo, gente. Bom almoço. Tchau, tchau.